Bora, rapaziada! Vamos continuar nossos estudos sobre poluição atmosférica nessas nossas videoaulas. Como eu havia dito já, meu nome é Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, supervisor do Laboratório de Controle da Qualidade do Ar. E esse é mais um dos vídeos, né, da disciplina de Controle da Poluição Atmosférica 1. Do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Essa é a nossa segunda aula e falaremos sobre os poluentes atmosféricos, ok? Vamos nessa! Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Reconhecer os principais poluentes, compreender a formação de ozônio na troposfera e reconhecer a classificação dos poluentes. Vamos lá! Uma breve introdução para falar um pouquinho sobre a nossa área de estudo, que é a atmosfera, né? Ela é um enorme reservatório de ar sem limites físicos bem definidos. Não é como um rio que a gente vê que ele corre sempre no mesmo sentido, em que a gente consegue definir exatamente de acordo com a margem dele, né? A gente sabe onde ele vai escoar. A atmosfera ela é gigantesca, dependendo do momento do dia, ela flutua, né? Em relação às suas camadas ali, elas flutuam verticalmente, tem as direções dos ventos que podem flutuar também, dependendo da região, né, no globo pode flutuar mais ou menos, tem uma mistura complexa de gases e que essas trocas, né, podem acontecer, por exemplo, dentro do mesmo hemisfério, né, os poluentes e gases eles podem ser misturados, pode acontecer, por exemplo, uma emissão lá do deserto do Saara, contaminar outros continentes ou então países mais distantes, né? Então é um reservatório gigantesco e isso torna todo o processo um pouco mais difícil de ser entendido, um pouco mais complexo de ser estudado, mas a gente aos pouquinhos a gente vai tentar entender isso um pouco melhor. Beleza, daí a gente lembra daquela figurinha da geografia, né? O pessoal fez vestibular para passar, ou então está fazendo vestibular, aí lembra dessa figurinha, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera. Mas por que separaram elas com esses nomes, né? O que tem na troposfera que faz com que toda aquela camada ela seja chamada de troposfera? Bom, dentro daquela, vamos dizer assim, altitude que a gente define como troposfera, existe uma similaridade ali dentro, né? Onde a composição dos gases ela é um pouco semelhante ali dentro dessa altitude, vamos dizer. Por quê? Porque tem a pressão, né? Pressão atmosférica, né? Ela decai com a altitude devido à ação da gravidade, né? Onde os gases mais densos vão parar lá mais perto da superfície da Terra. Então, os gases mais densos estão mais acumulados aqui na troposfera e ela é a maior parte, né, dos fenômenos que acontecem da poluição do ar, quase que totalidade, esses fenômenos acontecem na troposfera. Então, essa camada ela tem ali uma composição, certo? E as outras camadas também têm suas características, certo? A troposfera, por exemplo, em média, né, a gente vê que a temperatura ela decai com a altitude. Aí temos a tropopausa, que nessa tropopausa a temperatura ela permanece constante com a altitude. Já na estratosfera acontece uma inversão do sinal, né? A temperatura aumenta com a altitude devido à composição dos gases que estão nela, são mais reativos e etc. E por aí vai. Só que a gente tem que restringir o nosso problema. Existem outros problemas nessas camadas mais altas da atmosfera, mas a gente vai falar especificamente, quando a gente fala poluição do ar nessa disciplina, a gente vai falar de troposfera. Ok? Seguimos então. Bom, daí nessa composição da atmosfera, né, a gente sabe que tem essas figuras clássicas, né, com um gráfico de pizza, que fala que 20,9% é oxigênio, 78,1% é nitrogênio. Tá, mas espera aí, se a gente somar 78 com 20,9 dá quase 100%. E aonde estão os poluentes? Porque nitrogênio e oxigênio não são poluentes, né? O que é poluente? Espera aí, estou meio confuso. Então,
veja que ali, por exemplo, o dióxido de carbono está numa concentração abaixo de 1%. O óxido nitroso abaixo de 1%, que a gente chama de poluente, né? Que não é estão em concentrações bem pequenas, né? E por que isso tudo, que a gente está falando de poluição atmosférica, então a gente fala dessas concentrações, desses poluentes que estão em pequeníssimas concentrações e mesmo assim causam um impacto tremendo, né? Daí a gente tem que ver o que é poluente, né? Bom, de acordo com a definição da CONAMA 491 de 2018, uma legislação recente que define, né, sobre os padrões de qualidade do ar no Brasil, poluente atmosférico é qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características que tornem ou possam tornar o ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à segurança ou uso e gozo de propriedades ou atividades normais da comunidade. Então, dentro dessa frase, que é bem grande, né, a gente precisa prestar atenção em alguns pontos, né? Principalmente no respeito de concentração e tempo, né? Que torna uma determinada substância, pode ser qualquer uma, o ar impróprio à saúde, certo? Então é uma determinada concentração e um tempo de exposição que essas concentrações causam efeito no meio ambiente, certo? Então qualquer substância, na teoria, a gente pode dizer que ela pode ser prejudicial. A ausência de oxigênio, por exemplo, se tiver 100% nitrogênio, é um problema, né? Assim como oxigênio em demasia, certo? Só que a gente não cuida muito desses poluentes, vamos dizer, esses gases que não causam efeito em concentrações que são baixas, certo? Então a gente cuida mais na poluição do ar os poluentes que causam efeito em concentrações baixas e que podem ser encontrados com frequência na atmosfera. Então, se formos falar de todos os poluentes que existem, existem milhões. O ser humano ele cria substâncias, síntese de materiais, então a gente lança novos poluentes aí em diversos momentos, mas a gente tem que prestar atenção nos que a gente encontra com maior frequência, certo? E que são concentrações baixas e podem causar o efeito, certo? Então tem uma lista que a gente conhece dos principais poluentes do ar, certo? Só que daí a gente tem que lembrar de novo, eu vou bater nessa tecla várias vezes nessa disciplina, que é por que esses poluentes se acumulam e por que acontece o efeito, por que eles chegam em uma concentração que pode causar o efeito na saúde. Por que, né, eles ficam acumulados? Bom, lembrando de novo a nossa figurinha, que ela é muito importante. Esse processo acontece em 3 etapas, né? Emissão, dispersão, recepção. Uma determinada fonte emite o poluente e se as condições de dispersão não são boas ou não são suficientes para que reduza, dilua as concentrações em um nível baixo e que torne o ar próprio à saúde. Ou seja, então a dispersão ela é fundamental. A fonte ela deve, se ela emitir, para que não aconteça o impacto, tem que existir essa diluição do poluente, certo? Existem concentrações que são mais baixas do que um determinado limite que não causam efeito na saúde. E se a gente tiver essa situação, está tudo certo. O problema é quando acontece o inverso, né? Quando a emissão, mesmo ela sendo pequena, ela não tem na atmosfera, se ela não tiver essa diluição, se ela não for diluída em uma, vamos dizer assim, numa magnitude em que não ocorra o impacto, então a gente vai ter o impacto, certo? Mesmo sendo uma emissão pequena, se não tiver diluição, se não tiver atmosfera disponível para acontecer isso, se não tiver turbulência suficiente para diluir os poluentes, o impacto vai acontecer. Então isso é muito importante, essas 3 etapas, a gente precisa lembrar disso. Bom, agora falando um pouquinho, né, que a gente vai falar nas próximas aulas, então é interessante eu já introduzir para vocês, né, que emissão existe uma legislação e padrão de qualidade do ar,
existe uma outra legislação. Essas aqui, por exemplo, no Brasil, nível federal, tem CONAMA 382 e 436, regulamentam fontes emissoras industriais ou pontuais, que a gente chama. E aqui os padrões de qualidade do ar da CONAMA 491. Os padrões de emissão são muito mais elevados, certo? São concentrações mais elevadas do que os padrões de qualidade do ar. É claro, porque lá é a boca da chaminé, por exemplo, né? Agora, os padrões de qualidade do ar regulamentam a qualidade do ar que a gente respira. Então, são concentrações mais baixas. São os critérios adotados. Opa, esse aqui é o limite em que podemos encontrar concentrações no ar ambiente em que a gente respira para que não tenha efeito. Abaixo dele não tem efeito, acima tem. Então, é isso que a gente precisa lembrar. É muito importante. Eu vou tocar diversas vezes nesse assunto na nossa disciplina. Beleza, e quais são os principais poluentes do ar? Na CONAMA 491, a gente tem os seguintes poluentes como muito importantes, que são listas e são regulamentados por essa legislação. O material particulado, que ele tem 3 formas, o particulado total em suspensão, material particulado com diâmetro aerodinâmico menor do que 10 micrômetros, material particulado com diâmetro aerodinâmico menor do que 2,5 micrômetros. Também podemos falar que a fumaça é um tipo de material particulado que a gente encontra e também é regulamentado por lei. Tem o dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, o chumbo, que passou a ser regulamentado pela CONAMA também, e o ozônio, que também é um poluente bem importante. Como eu falei, existe uma lista gigantesca de poluentes que a gente pode encontrar no site do órgão de proteção ambiental dos Estados Unidos. Tem uma lista gigante de poluentes que são tóxicos, só que esses poluentes eles não são encontrados com frequência, certo? Mas se vocês quiserem pesquisar, tem lá no site da EPA. Um importante poluente que não aparece na nossa resolução CONAMA 491, e que também é um poluente do ar importantíssimo, são os compostos orgânicos voláteis. COVs, né, essa sigla COV, representa um grupo de compostos que são poluentes, certo? Então é uma lista gigantesca de compostos que contaminam a atmosfera e participam de reações fotoquímicas, por exemplo. Só que elas não, no caso, esses compostos não são regulamentados pela CONAMA 491. Também tem os gases de efeito estufa que não causam efeito em concentrações baixas na saúde, por exemplo. Nessa resolução CONAMA 491 não aparece o dióxido de carbono, mesmo ele sendo um gás de efeito estufa que causa efeito no clima. A CONAMA ela é mais voltada para regulamentar efeitos na saúde, para evitar efeitos na saúde e não no clima, certo? Daí existe uma outra agenda, que seria a agenda das mudanças climáticas, né? Que regulamenta a emissão de gases de efeito estufa, certo? Nessa disciplina a gente tem um foco especial nos efeitos na saúde e no atendimento da CONAMA 491, certo? Seguimos. Beleza, então falando de poluente por poluente, o material particulado talvez seja o poluente mais conhecido. Ele é a chamada, no termo popular, poeira. Só que essa poeira ela tem diversas granulometrias, né? E dependendo da granulometria, ela tem um efeito na saúde, certo? Então, por isso que ele é regulamentado em diâmetros diferentes. Tem as partículas totais de suspensão, que são que são partículas, enfim, de toda aquela granulometria, mas que partículas que estão em suspensão, só que toda a faixa granulométrica contabiliza toda a faixa, e que geralmente causam um efeito mais na visibilidade, certo? Na deposição sobre superfícies, tem aquela redução de visibilidade da atmosfera. Esse é o efeito mais conhecido das partículas totais em suspensão. Mas daí existem as partículas mais finas, certo? Que é material que são conhecidos como material particulado MP10 e o MP2,5. Nessa figurinha que tem aqui dá para ver qual que é o tamanho
de um MP10 e um MP2,5. Tá ali a bolinha azul, né? PM10, que é da sigla aqui em inglês, né? E um fio de cabelo. E depois o MP2,5 em relação ao MP10. Então é muito, muito pequenininho. E por que que a gente regulamenta essas três faixas? Bom, a primeira eu já falei, que é um impacto mais na visibilidade, deposição desse material em superfície. Já o segundo e o terceiro tem mais a ver com os efeitos que eles causam na saúde. Bom, o material particulado inalável, que é o chamado MP10, ele chega até o trato superior do nosso sistema respiratório. Aquela faixa, na verdade, o MP10, ele inclui o MP2,5, certo? Só que entre 10 e 2,5 já tem já é aquele diâmetro que penetra mais profundamente no nosso sistema respiratório. Ou seja, se a gente excluir, né, a faixa acima de 2,5, então até 10, então ele chega até aquela faixa ali do sistema respiratório que aponta na figura. Abaixo de 2,5 ele penetra bem profundamente no sistema respiratório, chegando até os alvéolos. E tem uma faixa muito pequena que pode ultrapassar, né, e ser arrastado para o sistema sanguíneo e transportado até para o cérebro, por exemplo. Então, são chamadas as partículas ultrafinas. Beleza? Então, essas regulamentações existem porque elas causam diferentes efeitos. O PTS mais um impacto visual, o MP10 sistema respiratório mais associado ao trato superior, né? E o MP2,5 que é um efeito bem severo, tanto no mais profundo no sistema respiratório e pode chegar até o nosso sistema, né, e ser transportado pelo sangue. Vamos lá. Como que esse material particulado ele é formado? O PTS ele é formado principalmente por processos abrasivos, né? Uma lixagem, um corte de um determinado material, seja uma pedra, seja uma madeira. Então, o PTS é mais um processo um pouco mais bruto, onde ele é formado, certo? São processos mais abrasivos, erosivos, por exemplo, a ressuspensão do solo, aquela areia que fica no chão, a areia de uma duna de praia, quando passa o vento e arrasta esse material para a atmosfera. Então, a origem do PTS geralmente é essa. O MP10 ele pode ser originado tanto na ressuspensão do solo, porque tem material fino ali, certo? Mas também como por processos de combustão que não são tão eficientes, já que ele é uma granulometria, né, um diâmetro bem pequenininho. A partir do MP2,5 já apenas processos de combustão e também processos de formação de aerosol na atmosfera é que originam esse material particulado, certo? A fumaça também está na nossa legislação, que é uma outra forma de medir o material particulado. Já é uma coisa mais rudimentar, ainda consta na legislação, mas também é uma parcela do material particulado e também a gente consegue medir uma certa uma cor, né, na emissão atmosférica. Então, fumaça tem a ver com cor, tem a ver com material particulado, certo? Beleza? Aí temos o dióxido de enxofre, que é um poluente muito conhecido e ele é principalmente emitido pela combustão de combustíveis fósseis ou combustíveis que possuem enxofre em sua composição. No processo de combustão a gente adiciona oxigênio e se tem enxofre na composição do combustível, acontece a reação e a gente oxida esse enxofre e é emitido para a atmosfera. E esse dióxido de enxofre ele é responsável pelo processo chamado de acidificação da chuva, porque em contato com a água ele gera o ácido sulfúrico. Então tem efeito tanto na saúde, tanto na vegetação. Só que a gente tem, vamos dizer, tem tido sucesso na redução da concentração desse poluente, principalmente pela redução e pela purificação dos combustíveis.
Hoje a gente tem aquele diesel S10, né, que muitos já conhecem, ou então evita queimar carvão e a gente tenta usar combustíveis mais puros, como GNV, gasolina, né, que são combustíveis que têm menor teor de enxofre. Então, estamos tendo sucesso na redução da concentração desse poluente na atmosfera. Aí tem o monóxido de carbono, que é um poluente bem famoso, principalmente porque ele afeta, né, o transporte de oxigênio no nosso sangue, e ele é originado por processos de combustão ineficientes, que falta oxigênio, né? Quando que esses processos ineficientes ocorrem? Principalmente quando não tem muito contato entre combustível e comburente. Quando esse contato é ineficiente, quando a máquina de combustão não é tão boa, certo? Os carros eles melhoraram muito nesse sentido, reduziram muito as emissões de monóxido de carbono, mas ele ainda continua sendo um poluente encontrado em altas concentrações em diversos lugares e ele é muito importante, causa efeitos muito sérios. Beleza, daí temos o dióxido de nitrogênio, que ele é formado também em processos de combustão. Como a gente adiciona ar nos processos de combustão, a gente também adiciona o nitrogênio, é o componente em maior abundância no ar, né? Então, quando a gente adiciona numa câmara de combustão o ar, tem muito nitrogênio e em alta temperatura, com a presença do oxigênio, a gente forma o dióxido de nitrogênio ou óxidos de nitrogênio, certo? Então, tem efeitos na saúde, tem efeitos na acidificação da chuva, tem efeitos na formação de poluentes secundários e que eu vou falar mais à frente. Beleza, daí a legislação passou a regulamentar também o chumbo, porque tem diversas pesquisas apontando o chumbo como um poluente muito importante. Nos Estados Unidos, o chumbo era utilizado para aumentar a octanagem dos motores, né? E por isso era encontrado em concentrações, vamos dizer que perigosas, certo? Então, a partir desse momento, os Estados Unidos começou a regular, quando foi descoberto, né, ele passou a regulamentar a concentração de chumbo. E aqui a gente está fazendo agora também. Ele é um poluente emitido por metalúrgicas, queima de resíduos. Então, ele tem efeitos muito severos na nossa saúde, podendo se acumular tanto nos ossos, ele é transportado com facilidade pelo sangue e pode chegar até o cérebro, né? Então, são efeitos bem severos. E por isso a gente começa a regulamentar nossa legislação, que é mais refinada do que a legislação anterior. Beleza, daí tem o ozônio. Bom, mas muita gente pode pensar assim, pô, mas o ozônio não é uma coisa boa? Sim, ele é. Depende aonde. Se a gente estiver falando de ozônio lá em cima, na estratosfera, na camada superior, ele é extremamente importante para filtrar os raios ultravioletas. Só que se ele estiver na troposfera, isso pode ser um problema. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ozonizador para purificação de água, né? O ozonizador ele serve para oxidar bactérias, então impurezas que tem na água. Ele realmente quebra todas a parede celular das bactérias, ele corrói tudo. Ele é muito eficiente para o tratamento de água e de ar. Só que no nosso pulmão ele tem o mesmo efeito, certo? Ele entra no pulmão, ele também oxida. Ele é um agente extremamente reativo. Então, se ele é encontrado na troposfera, ele é perigoso. Então, ele é diferente. Na troposfera, ele é ruim. Na estratosfera, ele é maravilhoso. Então, são duas coisas diferentes. Existe um ciclo natural na troposfera do ozônio que ele acontece de acordo com essa reaçãozinha à esquerda, que é um ciclo natural onde tem, quando a gente emite o óxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio em específico, né? Quando tem radiação ultravioleta ou solar, esse dióxido de nitrogênio ele se transforma em óxido de nitrogênio, aquele NO, mais um radical de oxigênio. Esse radical de oxigênio, quando disponível no ciclo natural, ele reage com o oxigênio e forma o ozônio. Só que o ozônio ele é extremamente reativo e ele vai reagir de novo com esse NO, que estava lá em cima e estava disponível também, formando o NO2 novamente. Então ele fica num ciclo
e muito veloz e naturalmente ele acontece, só que ele acaba sendo degradado com muita facilidade. O problema é que esse processo natural ele pode ser desbalanceado. Na presença de compostos orgânicos voláteis reativos, todo esse ciclo natural pode ser quebrado, né? E no caso, esse radical que é o RO2, esse radical ele pode reagir com o NO, removendo aquele NO que reagiria com o ozônio lá embaixo na reação do ciclo natural. Então aquele ozônio ele fica livre, né? E quando eu reajo o radical do composto orgânico volátil com o NO, eu formo o NO2 também. Então eu ainda amplifico a concentração do NO2, formando então mais NO2 e mais oxigênio. Então esse ciclo pode acontecer, então é uma formação que acontece na atmosfera, é um poluente formado na atmosfera pela reação entre dois gases, dois poluentes, ok? Em muitos casos esses compostos orgânicos voláteis não são tóxicos, mas eles participam da reação e podem gerar o ozônio, que é um ultratóxico. Já é conhecido o efeito do ozônio na saúde, na vegetação e no meio ambiente, certo? E ele é bem danoso. Beleza, e tem outros poluentes, tem os compostos orgânicos voláteis, como eu falei, tem os CFCs, que você já deve ter escutado sobre os efeitos na camada de ozônio, que é mais lá em cima, mas a gente não vai falar muito disso na nossa disciplina. Tem os compostos odorantes, que geralmente eles não são tóxicos nas concentrações que eles são encontrados, mas eles causam um impacto violento, porque causa incômodo nas pessoas no entorno de uma fonte odorante, por exemplo, numa estação de tratamento de esgoto, numa fábrica de rações, numa refinaria. Aquele odor intenso às vezes não causa um efeito na saúde direto, mas pode desencadear um incômodo e pode gerar dor de cabeça, náusea, enfim, causa um efeito na saúde indireto, certo? E ainda temos os materiais biológicos, vírus, bactérias, fungos, ácaros. Estamos em um momento bem triste, onde vivemos nessa situação de pandemia devido ao coronavírus. Então, o coronavírus também é considerado um poluente biológico do ar, ok? Então, ele também é considerado. Esses agentes biológicos são poluentes atmosféricos quando eles podem ser veiculados pela atmosfera. Beleza. Aí tem o segundo objetivo da nossa aula, o terceiro, aliás, que é a classificação dos poluentes. Os poluentes eles podem ser classificados em duas maneiras. Poluentes primários, que são os que, depois de serem emitidos, eles permanecem na mesma forma em que eles foram emitidos, eles não reagem, permanecem da mesma forma. E tem os poluentes secundários, que são aqueles formados na atmosfera. Poluente secundário podem ser partículas secundárias, que são formadas na atmosfera, ou aerosol secundário, certo? A partir de emissões primárias de poluentes, podem ser gases, certo? E acontecem reações na atmosfera, em presença geralmente de radiação solar e de outros compostos. Esses poluentes gasosos, eles reagem formando partículas ultra finas MP2,5, ok? Em São Paulo isso acontece bastante, tem um artigo muito legal que eu vou mostrar mais à frente. Outro poluente secundário, a gente pode enquadrar como o ozônio como poluente secundário, pois ele se forma na atmosfera. Então, como exemplos de poluente primário, MP10, PTS, dióxido de enxofre. Poluentes secundários, aerosol secundário, né, o MP2,5 pode ser um poluente secundário, e também o ozônio, certo? Qualquer outro que reage e é formado na atmosfera, ou degradação de um determinado composto volátil, e ele se torna um outro composto, ele também pode ser enquadrado como um poluente secundário, pois se formou na atmosfera. Beleza, daí esse aqui é o artigo que é muito legal, recomendo a leitura,
de um grupo de pesquisadores da USP, da professora Maria de Fátima Andrade, que mostra essas reações na formação e degradação do ozônio na atmosfera, certo? Aqui vocês conseguem ver que o ozônio é a linha rosa, com bolinhas, né? A partir das 8 da manhã, acontece a formação do ozônio na atmosfera. Por que acontece só a partir das 8 da manhã e isso se encerra após as 19 horas? Porque para formar ozônio é necessário radiação, como eu mostrei no slide anterior, para que aquele ciclo ocorra é preciso radiação, para que o NO2, né, seja degradado. Beleza? Então, essa curva acontece em diversos lugares no mundo, esse perfil é encontrado na formação de ozônio e ele é muito legal. Quem quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo essa leitura, fala sobre os mecanismos de formação, mecanismos de abundância de compostos orgânicos voláteis, por exemplo, que pode ser que ele iniba a formação do ozônio, e tem vários mecanismos ali que são bem interessantes, esse artigo ele é bem legal. Beleza, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem tirar dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato pelo e-mail e também acesse as nossas plataformas. Por enquanto é isso e nos vemos na próxima aula. Valeu!